Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gotas de O Evangelho no Lar, a visita de Jesus na nossa casa. Bom, nós temos aqui a nossa água para fluidificar no final. A gente vai fazer o circuito completo, né, do Evangelho para você poder fazer conosco, né? De repente você professa a fé espírita sozinho ou sozinha aí na sua casa, a gente ajuda, a gente vai estar junto, né, nesse momento do Evangelho no Lar. Então a gente precisa da água para fluidificar. Você que vai fazer isso, inclusive, né? Os mentores vão fazer através de você. A gente precisa do Evangelho e de um livro edificante. O livro de leitura edificante que nós temos aqui é do Chico Xavier, na realidade de Emmanuel por Chico Xavier, Escrínios de Luz. Escrínio de Luz. E a gente vai hoje na lição Ante o Sol Eterno, que foi o que caiu, e do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós caímos no capítulo 8º, Os que têm puro o coração, e o item que nós vamos estudar hoje é escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Faremos a oração inicial, faremos a leitura do Escrínio de Luz com explicações, ou tudo e explicamos, ou explicamos para e passo, o Evangelho, também lendo e explicando, e no final, a oração final, já fluidificando a água, que é quando você vai fazer aí também, tá bom? Então vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pensar no rosto dele como nós o conhecemos. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores, benfeitores espirituais que nos acompanham, amigos familiares também, nosso guia espiritual, ou anjo da guarda, como dizem outras escolas religiosas, também muito obrigado desde já pela presença. Gostaríamos, Senhor Jesus, de começar a nossa oração agradecendo tudo de bom que aconteceu na última semana conosco, agradecer também tudo de ruim que não aconteceu conosco e, claro, agradecer a tudo de ruim que aconteceu conosco, que consideramos ruim, porque na realidade sabemos que é para o nosso bem e é para a nossa evolução. Nem sempre de coração, às vezes, e a maioria das vezes talvez da boca para fora, mas com o treino, com a fé raciocinada em aquilo que o Senhor nos ensinou, não só na sua presença aqui, mas como Espírito de verdade, com o Espiritismo, vamos conseguir que seja esse terceiro agradecimento, que seja plenamente de coração. O Senhor sabe muito bem das nossas dificuldades, das nossas mazelas, das nossas lutas diárias, e nesse sentido, Senhor Jesus, gostaríamos de pedir, já entrando na área dos pedidos para esse Evangelho, aproveitando a sua presença em meio a nós, que o Senhor não olhe, pelo menos nesses instantes, as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós. E gostaríamos de apelar, mais uma vez, pelo acréscimo de sua misericórdia, para que, estando conosco, possa nos abençoar, possa nos dar a resignação, nos ajudar a ter a resignação necessária diante de cada um dos problemas que passamos, de cada uma das lutas que enfrentamos, e que não nos revoltemos contra Deus e que lutemos com todas as forças para minimizar o mal que nos acomete. Que tenhamos sempre, Senhor, a certeza de que somos os únicos responsáveis pelo mal que nos acomete, mas não somos os únicos que podemos resolver, pelo menos não sozinhos. Que tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco, que os benfeitores espirituais estão conosco, que os espíritos familiares que verdadeiramente gostam de nós estão conosco, e que possamos então contar com esse auxílio, perceber esse auxílio, saber desse auxílio, entender esse auxílio e principalmente vê-lo eficaz na nossa vida. Esse é o nosso pedido hoje, Senhor, mas permeado de muita gratidão pela sua presença em meio a nós e pela força que o Senhor tem dado para cada um de nós, em cada um dos problemas, sejam eles de qual sorte forem, que nos acometem. Sabemos, Senhor, da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, e por isso já agradecemos, extensivo a todos aqueles que aqui também se encontram para esse Evangelho no Lar. E que assim seja. Bom, vamos lá então. A água a gente vai fluidificar no final.
tá bom? Escrínio de luz, Emmanuel por Chico Xavier. Ante o sol eterno. Vim trazer fogo à terra, disse-nos o Senhor. Semelhantes palavras do Divino Mestre podem induzir o discípulo invigilante aos mais estranhos pensamentos. É preciso, porém, exumar o espírito da letra na alimentação de nossas almas, tanto quanto no fruto para o serviço da refeição, liberamos a polpa do envoltório que a constringe. Precisamos pegar aquilo que foi atribuído a Jesus e ver se realmente foi atribuído a ele ou o que ele quis dizer. Como a gente tira a casca de um fruto que não dá para comer, para apenas pegar o importante do fruto para nós saborearmos, também temos que tirar essa carapaça do tempo das contradições, das tradições da época, para que entendamos exatamente aquilo que Jesus quis dizer. Jesus não se propunha a ombrear com o petroleiro comum, intérprete da indisciplina e do desespero. Cristo trazia-nos calor ao espírito enregelado na indiferença e no vício de séculos incessantes. Chama viva para extinguir as trevas de nosso passado obscuro e delituoso, lume, chama para clarear a senda que nos cabe trilhar nos sacrifícios do presente, a caminho do grande porvir que a vida nos reserva. Flama de brio restaurador, com que nos cabe atender aos compromissos esposados no esforço regenerativo e braseiro rubro de responsabilidade que, situado no campo de nossa consciência, impeça a germinação ou crescimento do joio venenoso da crueldade e do ódio. Labareda de fé renovadora, suscetível de purificar-nos, o sentimento vou ler de novo. Labareda de fé renovadora, suscetível de purificar-nos o sentimento e soerguê-lo à prática da caridade genuína, e pira ardente de amor, que nos aprume a alma arrojada ao pó das velhas desilusões, a fim de que possamos penetrar como filhos de Deus o santuário de nossa sublimação para a divina imortalidade. Se ouviste, pois, a palavra de Jesus, de certo conduzes contigo não mais o frio do desânimo ou a paralisia da ociosidade e da queixa, porque terás inflamado o próprio coração ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessantes, única força capaz de levantar-nos, enfim, do antigo vale de negação e da morte. Quando Jesus nos diz, vim trazer fogo à terra, nós podemos, de uma maneira bem lúdica e bem simples, traduzir assim: eu vim aquecer o seu coração para você sair do congelamento, do marasmo, do congelamento da indiferença, do congelamento do egoísmo. Ao aquecer, ao trazer o fogo à terra, a aquecer-nos, liberta-nos daquilo que nos enrijece, que nos impede de fazer o bem. Quando nós temos uma dor, seja ela qual for, de que tamanho for, o nosso foco é aquela dor. A gente não consegue, via de regra, a gente não consegue pensar em outra coisa. Aquilo fica ruminando na cabeça da gente, aquilo fica incomodando a gente. Não é de todo ruim isso, porque é importante que reflitamos sobre cada um dos atos, sobre aquilo que está nos acometendo, para que nós entendamos e meditemos sobre isso. Mas o excesso vai nos fazer mal, vai nos enrijecer, vai congelar o nosso coração, vai congelar em nós a reação. E esse é um problema grave que o Espiritismo tenta ajudar a cada um de nós há mais de 160 anos. Quer entender que aquilo que eu estou passando é para o meu crescimento, porque nós estamos propensos o tempo todo pela imperfeição que nós carregamos, a cometer equívocos. E a única forma de aprender é fazendo, é agindo, é interagindo com os outros, é vivendo. É assim que se aprende. E ao cometer um erro, que entendamos isso e partamos para uma nova etapa de reparação desse erro. Isso é evoluir rápido, isso é buscar a senda do bem.
No Livro dos Espíritos nós encontramos por que é que alguns espíritos evoluem mais rápido do que outros. E a resposta dos espíritos superiores, do espírito de verdade, que é Jesus e seus prepostos, é: alguns seguem a senda do bem e outros recalcitram no mal. Nós podemos até pensar, e é comum que pensemos sem estudar, que quando os espíritos falam alguns espíritos seguem a senda do bem, que esses espíritos não erram, que só acertam. Mas isso é impossível, porque senão haveria privilégio, e Deus não privilegia ninguém. Nunca, nunca deixemos isso na nossa cabeça, que Deus privilegia alguém. Direto vai vir isso na nossa cabeça. E nós vamos ter essa impressão. Mas com o Espiritismo, a gente descobre que não há privilégios. Então, esses espíritos que evoluem mais rápido é aqueles que descobriram o equívoco, pararam de fazer e repararam. O que é recalcitrar no erro? É cometê-lo outra vez. É repeti-lo. Nós cometemos um erro e achamos que temos razão. Fazemos do nosso jeito. Certo? Fazemos do nosso jeito. Podemos pegar inúmeros exemplos. Vamos pegar um simplesinho. Então, você e eu recebemos a seguinte informação. Vamos fritar, antes da informação, a gente vai fritar um ovo. E a gente pega o ovo, bate ele na frigideira e abre. Já direto na frigideira. E aí, o ovo estava estragado. Sujou, perdi o óleo que estava ali, sujou a frigideira, fica aquele cheiro ruim. Aí eu tenho que tirar, limpar, jogar no lixo, limpar, começar tudo de novo. Tá. Cometi o equívoco. Alguém chega para mim e fala assim: olha, antes de você quebrar, ao invés de você quebrar o ovo direto na frigideira, quebra num recipiente. Se ele estiver estragado, você joga fora. Passa uma água, quebra outro, e aquele que estiver bom, você então coloca na frigideira. Cometi o equívoco, recebi a instrução, cometi o equívoco, tive as consequências do equívoco, né? Lavar a frigideira, aquela coisa toda, me preparar outra vez, e recebi a instrução. É isso que acontece conosco em cada equívoco que cometemos. Estou dando um exemplo bobíssimo, simples ao extremo, só para a gente poder entender, certo? O sujeito que evolui rápido e segue na senda do bem, toda vez que ele for fritar um ovo, ele pega um recipiente, quebra o ovo e coloca no recipiente. Tá certo? Joga na frigideira. A pessoa que recalcitra no mal é aquela pessoa que pega o ovo no primeiro dia depois que ele cometeu a bobagem e recebeu a instrução, quebra no recipiente e joga na frigideira. No segundo dia, quebra no recipiente e joga na frigideira. No terceiro dia, quebra no recipiente, joga na frigideira. Aí ele fala: para que ficar colocando no recipiente? Quebra direto na frigideira. Deu certo uma vez, quebra direto na frigideira. Deu certo outra vez. Ele acha que está abafando. Um dia ele pega o ovo, quebra e tá ruim outra vez. Certo? Recalcitrou no erro. Cometeu o erro de novo por quê? Porque quis. Porque se achou importante demais para seguir uma dica. Se achou importante demais para seguir o conselho de alguém. Vaidade. Esse é o ponto. Jesus veio trazer o fogo à terra, como diz a lição, ou seja, veio fazer com que esse congelamento do nosso coração derreta para que eu possa acordar para a vida e falar assim: ah, tá, já me ensinaram certo, vou fazer o certo. Estou dando um exemplo bobinho do ovo, evidentemente, é extremamente simples, é tolo. Mas para a gente entender que a gente volta a cometer aquele erro depois de um certo tempo, porque a gente acha que é melhor do que quem nos ensinou. E quem nos ensinou foi o próprio Cristo. Aí fica difícil, como é que eu sou melhor que ele?
Jesus falou: quando te baterem na face direita, oferece a esquerda. Literalmente, nós vamos chegar um dia. O que é possível hoje na Terra é: não se vingue da outra pessoa. Não retribua o mal com o mal, não se vingue da outra pessoa. Se ela bateu no seu rosto, segue sua vida. Não se vingue dela. O problema é dela. Ela criou um problema. Ela criou uma dívida com a lei divina e natural e você segue sua vida. A gente faz diferente e quer estar certo. A gente arruma uma desculpa de que todo mundo faria isso, o que não é verdade. Todo mundo significa 8 bilhões de pessoas, né? Não é verdade que 8 bilhões de pessoas faria isso. Qualquer um no meu lugar faria isso também, não é verdade. A gente quer justificar de alguma forma que a gente tomaria aquela atitude. Se encontrarmos, principalmente nas redes sociais, encontrarmos pessoas que pensam como nós, a gente já valida aquilo como se fosse verdade. E aí, o que Jesus falou fica em segundo plano. Parece estranho isso, mas acontece. E a gente recalcitra no mal. No exemplo tolinho que eu estou dando do ovo, quem veio falar foi Jesus. Falou: ó, quebra primeiro aqui no recipiente, você vê se está bom, depois coloca na frigideira. Ou seja, deu o caminho das pedras. Jesus veio aqui e ensinou, é assim que faz. Ó, quando acontecer qualquer coisa, haja dessa forma. Eu estou passando por todos os grandes problemas para mostrar para vocês como que vocês devem agir. Foi isso que Jesus fez. Ele não veio se exibir, ele não veio aqui andar sobre as águas para falar assim: eu sou fera, hein? Depois vocês podem escrever vários filmes aí de ficção científica, tudo com o meu jeitão aí, ó. Que eu sou um super-herói. Eu transformo água em vinho, sou fera, hein? Se me der mais 5 minutos, eu faço uma cerveja geladinha. Não é esse o ponto. Jesus veio mostrar o que nós podemos fazer. É assim: diante de uma situação tal, haja dessa forma. Quando acontecer isso, haja assim. Sabe, quando você cometer esse equívoco, não se preocupe. Você não sabia? Não tem problema. Comece a fazer o certo a partir de agora. Você está congelado aí, você está enrijecido, cometendo os mesmos equívocos sempre, nesse círculo vicioso. Venha trazer o fogo à terra, que vai te aquecer e te empurrar para frente, que vai te tirar desse sufoco que você se encontra. É isso. É isso. É isso. Precisamos então ouvir e fazer aquilo que ele ensinou, que ele demonstrou. Precisa querer. E como o Espiritismo tem essa característica extraordinária de traduzir exatamente aquilo que Jesus quis dizer para o nosso dia, e principalmente nos dar técnicas para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, vai nos trazendo revelações extremamente importantes. O que são parábolas? Parábolas são historietas que se conta, que têm o fundo de verdade, para que nós a entendamos no momento em que evoluímos um pouco mais. Então, quem está evolução não é em número, tá? Pelo amor de Deus. Mas vamos brincar que fosse em número. Então, eu estou na evolução 1 e eu estudo a parábola de Jesus, eu entendo de acordo com a minha evolução. Estou na evolução 8, eu entendo totalmente diferente. Muito mais, consigo penetrar muito mais a sua complexidade. Estou na evolução 10, consigo penetrar muito mais ainda as verdades contidas naquela situação. O Espiritismo, então, o que ele nos dá? Nos dá técnicas para que, mesmo sem ter uma evolução tão alta, eu consiga compreender aquilo que Jesus disse, eu consiga saber como ele fez as coisas que ele fez e pego essas técnicas e faço também. Então, o Espiritismo é um grande aglomerado de técnicas para eu ser o melhor cristão possível. Olha que espetáculo de doutrina.
E está à nossa mão. No Evangelho, por exemplo, hoje nós vamos ler no capítulo 8, os que têm puro coração, o item 11, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Vamos lá. Item 11. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Mós eram aquelas pedronas de moinho. Ai do mundo por causa dos escândalos. Pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Está em Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11, e no capítulo 5, versículos 29 e 30 da Bíblia Comum. E eu vou ler aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente comentar. No sentido comum, vulgar, escândalo se diz de toda a ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque esse lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração de parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve um repouso à consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Chico Xavier, em certa oportunidade, segundo esse relato de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier teria tido oportunidade, junto com Zé Arigó, no momento em que ele estava incorporando o Dr. Fritz, e Chico Xavier sofreu durante muitos anos, segundo Divaldo Pereira Franco, cerca de 60 anos, com um problema nos olhos, com a cegueira e dores nos olhos. E o Fritz teria dito para o Chico Xavier o seguinte: olha, eu posso curar o seu olho. Eu faço uma cirurgia espiritual aqui e curo o seu olho. E o Chico falou: não, obrigado. Não quero, porque esse problema nos olhos que eu tenho é uma dívida kármica, embora o Espiritismo não use muito esse termo, é uma dívida kármica e eu estou reparando isso, estou expiando isso. Se você me cura, esse problema meu me aparecerá em outro lugar. E eu preciso disso para expurgar de mim, palavras minhas, esse expurgar de mim esse débito do passado. Como eu já estou acostumado com essa dor e com a cegueira, deixe que eu fique com esse problema e vou vivendo. E não teve, então, a intervenção do Fritz no olho do Chico Xavier. O que isso significa?
Chico arrancou o olho, que lhe foi motivo de escândalo, e atirou para longe. Preferiu entrar na vida sem um olho do que ter os dois e ser precipitado na dificuldade, repetindo a dificuldade que ele tinha, ou fogo do inferno, ou sei lá, fogo eterno, a metáfora que se queira usar nesse sentido. Isso é um exemplo claro do que aconteceu, do que isso significa. Cada um dos problemas que nós temos, nós somos os próprios causadores. Nós criamos esse problema lá atrás, ficou impregnado no nosso perispírito, e impregnado no nosso perispírito, refletiu no corpo. Tudo que eu faço lesionando o meu corpo, enquanto eu estou encarnado, fica impregnado no perispírito. Lembre-se, corpo, perispírito, espírito. Eu sou espírito, eu sou espírito, eu tenho um perispírito e tenho um corpo. O que eu, espírito, penso e tento realizar, o meu perispírito transforma isso em sinais para o meu corpo reagir. Tudo aquilo que eu faço com o meu corpo reflete no perispírito para que eu, espírito, sinta. Certo? Então todos os males que eu cometo ficam impregnadas no espiritismo, no perispírito, essas marcas de um passado, ou do presente quando eu estou cometendo algum equívoco. Do passado quando eu cometi, do presente quando eu estou cometendo. Na encarnação seguinte, eu, espírito, envolto no meu perispírito, o meu perispírito vai dar forma ao corpo. Portanto, essas lesões aparecerão. Há casos que são específicos dessa encarnação? Há, claro, que não tem necessariamente a ver com situação kármica. Por exemplo, uma bactéria, um vírus. Eu peguei Covid e morri de Covid, meu corpo morreu de Covid. Estava no meu planejamento encarnatório que eu ia morrer de Covid? Não, estava no planejamento encarnatório que você ia morrer naquela época que você morreu, e o caminho em que o seu planejamento encarnatório encontrou foi pelo vírus que estava aí. Se não fosse pela Covid, seria por outra coisa na mesma época. Certo? Só para a gente entender. A gente não planeja morrer de um vírus, não planeja morrer de uma bactéria. Como se não tiver no nosso planejamento, eu posso pegar a bactéria chamada mais mortal que existe. Se o meu planejamento encarnatório está que eu vou continuar aqui nessa vida por mais tempo, ela não vai se desenvolver no meu organismo. Não vai. Então há vírus e bactérias que eles vão entrar no organismo que não dizem respeito exatamente a uma situação kármica. Certo? Mas o restante, aquilo que não é externo do corpo, que surge por dentro, aí estamos falando, via de regra, estamos falando de alguma coisa que tem a ver com o passado, que foi o escândalo que eu produzi intelectualmente, pessoalmente, diretamente, indiretamente, males que eu cometi a outros, que eu acometi outros, que vão gerando manchas, que vão gerando nódoas, que vão gerando lesões no meu perispírito e que fatalmente estarão comigo em encarnações seguintes. Punição divina? Claro que não. Claro que não. Consequências dos meus atos, responsabilidade minha? Claro que sim. Faz todo sentido, né? Então, todo o mal que me acomete é de única e exclusiva responsabilidade minha. Eu é que causei em algum momento do passado, dessa vida ou de outras vidas, ou em outras vidas, eu cometi um delito. Eu cometi alguma coisa que lesionou o meu perispírito, que manchou o meu perispírito, que feriu a minha consciência.
e que agora, nessa encarnação, eu estou expurgando de mim. Mas, Fábio, Jesus disse que o escândalo há de vir. Sim, o escândalo há de vir porque, como eu disse no começo do vídeo, eu posso cometer um equívoco sem saber. Lembra do exemplozinho bobo do ovo? Eu catei o ovo, tá? Quebrei direto na frigideira. Nossa, tá estragado isso aqui. Olha que sujeira que fez. Certo? Tô dando exemplo bobinho. Aí a gente imagina com o restante de tudo que a gente faz sem saber e descobre que, puxa, fiz isso, desculpa. Eu não sabia que isso te feria, eu não sabia que isso te machucava, eu não sabia que isso era dolorido para você. Desculpa. Não fazer de novo, beleza. Fazer de novo sabendo que é errado, aí estamos falando de lesões no perispírito. Por exemplo, na época dos homens das cavernas, né, na época das cavernas, qual era a situação? Eu me interessava pela mulher que você tinha, esperava você dormir, matava você e ficava com ela. Certo? Esse espírito, quando saía do corpo, nessa época aí, quando saía do corpo, ele tinha esse remorso gigantesco, tinha que passar pelo arrependimento, ia espiar uma situação de morte, tal, tal, tal? Não. Ele ia ser instruído. Ó, isso causou isso, isso, isso. Esse mal que você fez causou isso, 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 isso. Não pode fazer isso porque tem essas consequências, não se mata as pessoas, etc, etc, etc. E ia se ensinando. Havia e sempre houve pessoas que, espíritos falam, beleza, não sabia. Agora eu sei, não cometo mais. E estão evoluindo mais rápido. E tem aqueles que falam assim, não, mas qualquer um no meu lugar também matava. Ei, você vê lá no clã do outro, na outra caverna, e lá acontece direto, vocês não falam nada. Por que vem falar pra mim? Nossa, só em cima de mim, só em cima de mim. Ei, eu sou humano. Ai, nossa. Ó, ser irmão, uma hora dessa não é perfeito, vem falar pra mim. Nossa, eu faço o que eu quero. Se tá bom, tá. Se não tá, tivesse. Esse rebelde vai recalcitrar no erro e vai criar lesões no perispírito. Aquele equívoco que foi cometido na inocência, aquele equívoco que foi cometido sem sabermos que era equívoco, ele não deixa marcas tão profundas assim. E o arrependimento já vem com uma força tão grande que já é uma expiação para mim e eu já reparo imediatamente ou o mais rapidamente possível o mal que eu cometi. Então ele não fica retido em mim. Só fica retido em mim aquilo que eu faço recalcitrando no erro, ou seja, que eu repito porque eu sou cabeça dura, porque eu quero saber mais que Jesus, porque eu sou mais importante, porque a minha vaidade é tão grande que só eu sei as coisas, os demais não sabem coisa nenhuma. Sejam eles quem forem. Vocês já devem ter conhecido pessoas, nunca somos nós, claro, sempre são os outros. Mas vocês já devem ter conhecido pessoas assim que você vai falar, a pessoa fala assim: ah, para, pelo amor de Deus, sermão uma hora dessa? Ah, é sério que você vai falar isso comigo? Ah, é sério que você vai falar isso pra mim? Cuida da sua vida. Eu conheci muita gente assim. Conheci muita gente assim. Você também deve ter conhecido muita gente assim. E às vezes no espelho a gente vê gente assim. Não é? Eu tinha uma tia que era impressionante essa situação. Olha, meu pai chegou lá e falou: olha, seus filhos, Fulano e Beltrano, foram presos com drogas, assim, 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 assim. Eu fui lá e os tirei da cadeia, tal, tal, tal. Seria bom conversar com eles, ver o que se pode fazer. A resposta dela para ele foi o seguinte: cuida dos seus filhos, não pedir sua opinião. Não teve um obrigado por ter ido libertar os filhos. Não teve um esboço de gratidão, vamos assim, vamos conversar, né, tá certo, tal, tal, tal. Cuida dos seus filhos. Você tem filho pequeno, você vai ter dor de cabeça no futuro. E aí quando você tiver, você cuida do seu jeito. Foi essa a resposta. Resultado: terrível. Terrível. Que se prolonga por gerações.
para a geração da frente. Por quê? Não, eu sei. Não vou recalcitrar no erro, porque isso não é errado, vou fazer do meu jeito. Então vamos escrever o Evangelho segundo fulano e tal. Jesus explica, é assim. A gente faz diferente, então vamos escrever o Evangelho segundo o seu nome, né? Então vamos lá. Jesus fala, oferece a outra face. Por exemplo, Fábio, falo assim, eu não vou oferecer outra face, não. Se bater aqui, eu vou meter o soco na cara dele. Ou vou passar com o carro em cima dele, vou ficar esperando lá e passo o carro em cima dele. Mas Fábio, não é assim. É assim sim. É assim sim. Mas Jesus falou que é diferente. Jesus, você vem com essas coisas de Jesus pro meu lado. Qualquer um no meu lugar faria isso. É assim que faz, pronto, acabou. Então vamos mudar. Evangelho de Fábio Pereira segundo Mateus. Evangelho de Fábio Pereira segundo Marcos. Evangelho de Fábio Pereira segundo João. Evangelho de Fábio Pereira segundo Lucas. Você faz do seu jeito. Por que está falando de Jesus então? Não faz o mínimo sentido. Concorda? Jesus veio e falou, é assim que faz. Ele é o guia e modelo da humanidade. É quem vai guiar a gente e quem a gente deve copiar. Se eu faço diferente, ou eu sou melhor que Jesus, ou eu estou fazendo bobagem. Como nós somos muito vaidosos, a gente ignora o que Jesus fez e tenta disfarçar na nossa cabeça o máximo possível que Jesus existe, que o Espiritismo existe, que existe a lei de causa e efeito, que nós vamos colher o que a gente plantou, a gente vai vivendo empurrando com a barriga. Quer um exemplo simplesinho? Bebida alcoólica, não importa a quantidade. Não importa a quantidade. Bebida alcoólica, você nunca bebe sozinho. Você sempre bebe acompanhado por espíritos que sugam o efeito que você está sentindo ao tomar a bebida alcoólica, não importa a quantidade. Ah, Fábio, eu tomo só um vinhozinho antes das refeições. A quantidade do produto que você acha que tá fazendo bem para o seu coração teria que ser 1,5 galão de 3,5 litros, aproximadamente, para você ter a quantidade da substância que dizem que faz bem para o coração. Tá? Então não é esse cálice de vinho que vai fazer a diferença na sua vida. E se assim o fosse, é só tomar um cálice de suco integral de uva que teria as mesmas propriedades. Se tem bebida alcoólica, alguém ou alguém está acompanhando você nisso. Algum espírito está acompanhando você, ou vários espíritos estão acompanhando você, sorvendo de você a sensação de beber a bebida alcoólica. Isso é um fato. É exatamente isso. Isso é um fato. Ah, Jesus bebia vinho. Quando você tiver a evolução dele, você pode beber sem problema nenhum, sem companhia nenhuma. Até ter a evolução dele, até ser perfeito, toda vez que você beber, você vai ter companhia, certo? Que vão sugar você, e você então vai atrair para perto de você espíritos de baixo calão. Certo? Isso é fato. Para manter o seu vício em bebida alcoólica, você vai discordar de mim em muitos sentidos e vai tentar arrumar um monte de gente que concorda com você. Inclusive dentro do movimento espírita, pessoas que vão falar para você assim, um cálicezinho de vinho não vai fazer diferença. Não, beber com moderação não tem problema. As próprias casas espíritas fazem festas e colocam bebida alcoólica, porque senão não vai ninguém. E aí você junta dinheiro para ajudar os necessitados, prejudicando um monte de gente e criando aquele ambiente de vampirização do álcool nas pessoas que estão consumindo. Nossa, legal você, hein? Tá fazendo bonito. Mais um para ir para o nosocomio Esperança. Quando desencarnar vai ficar louco achando que ia ter uma colônia esperando e tem lá dívidas enormes de bobagens que fez. Aí enlouquece, tem que ser levado para o Nosocomio Esperança, que é um hospital para loucos no plano espiritual criado pelo seu Eurípides Barçanufo. Certo? Aqui vem o recalcitrar no erro. Tava fazendo até agora, achando que era normal, descobriu que não é, vai pesquisar direitinho, vai descobrir que eu estou falando é absolutamente verdade, descobriu, para de fazer. Lesão no perispírito? Muito pouco ou quase nada, porque você tinha uma certeza ali. Descobriu tudo isso que eu estou falando, e aí vai procurar na internet quem concorde com você,
também espírita, que vai falar assim, não, beber socialmente não tem problema, né? Saindo totalmente da codificação kardeciana, saindo totalmente daquilo que Jesus ensinou, recalcitra no erro com a consciência em paz, consciência carnal, né? Quando chega no plano espiritual, vai ter um monte de lesões no perispírito, principalmente na área do fígado e dos rins. Por quê? Porque recalcitrou no erro, amorteceu a consciência porque queria. Isso é recalcitrar no erro. Esse é o escândalo que estamos trazendo. Imagina num centro espírita alguém que consiga desvirtuar aquilo que Kardec ensina, aquilo que os espíritos superiores nos trouxeram, aquilo que o próprio Jesus nos trouxe, por exemplo, a respeito do álcool no organismo. Por exemplo, a respeito do álcool no organismo. Essas pessoas que dão aval para isso. Imagina o tamanho do escândalo que estão criando. Por quê? Por interesses que a gente não sabe quais são necessariamente. Entendeu? É isso. O escândalo há de vir. Mas ai do homem através por quem o escândalo veio. Não sabia e recuperou-se. Ótimo. Sabia, mas atenuou a consciência. Nos vemos com muitos problemas nas próximas encarnações. É isso. Bom, vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez até Jesus para fluidificarmos a água. Eu fluidifico a minha aqui, você fluidifica a sua. Não adianta colocar o celular, o computador perto da sua água, que não vai acontecer. São os benfeitores espirituais, espíritos familiares que estão aí com você, que vão utilizar-se do seu metabolismo para fluidificar a água. Precisa esticar a mão? Não. Nem para o passe precisa esticar a mão. Porque o passe é de perispírito para perispírito e aqui também. São fluidos etéreos, não precisa destampar, não precisa abrir a garrafa. Se for uma garrafa de água mineral, não precisa nada disso. O fluido é etéreo, vai chegar na água e vai modificar as propriedades da água. É bom a gente colocar a mão, porque somos imperfeitos ainda, não sabemos exatamente como funciona, muitos de nós que é de perispírito para perispírito, então estende a mão e imagina você recebendo pelo chakra coronário que os eflúvios que passam saem pela mão e chega aqui. Perfeito, é assim que faz. Tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais e o nosso guia espiritual, nosso muito obrigado pela visita, pela presença em meio a nós, nesse dia de Evangelho no Lar. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo de bom que o Senhor nos tem dado, por todo o aprendizado que o Senhor nos permite e principalmente pelas oportunidades de reparar o mal que cometemos a cada dia, a cada instante. Gostaríamos nesse momento, Mestre, de pedir ao Senhor que novamente não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração e possa nos utilizar como instrumentos para a fluidificação da água. Que os eflúvios necessários para o refazimento do nosso perispírito, também para o refazimento e fortalecimento do nosso corpo, possam ser colocados nessa água, mudando as propriedades, tornando-a um remédio salutar para o nosso perispírito, para o nosso corpo e, quiçá, até para o nosso bom entendimento e fixação de todo o aprendizado que tivemos hoje. Sabedores de sua presença em meio a nós, com gratidão enorme no coração e sabedores da sua infinita misericórdia, sabemos então e agradecemos pela fluidificação dessa água. Agradecemos também, por extensão, aos benfeitores, mentores espirituais, ao nosso guia espiritual e todos aqueles que participaram conosco desse Evangelho no Lar. E que assim seja. Até a próxima semana. Sou Fábio Pereira. Essa é mais uma gota de Espiritismo, gotas do Evangelho no Lar. Beijo para você que fica. Tchau.